Olá, meu nome é Thales, professor de matemática, e nesta aula a gente vai introduzir o conceito de ângulos, ok? Então, vamos à aula. Vamos falar sobre ângulos, né? O objetivo dessa aula é a gente falar sobre ângulos, mas antes de a gente adentrar no conceito de ângulos, a gente vai passar pelo conceito de reta, ok? A gente vai falar sobre tudo que envolver aí a reta, a classificação, semi-reta, segmento de reta, ponto médio, enfim, a gente vai passar por tudo isso. Então vamos lá, né? Primeiro reta, então a gente já tem aí 3 desenhos, né? 3 figurinhas aí, em que elas têm nome, certo? A reta, que é esta figura aqui, né? Que a gente pode definir como sendo um traço que não possui curva, né? E tem uma direção. Então, seria a nossa reta. Para representar essa reta, eu peguei o quê? Eu peguei 2 pontos que pertencem a ela, certo? Porque toda reta tem infinitos pontos. Então, eu posso pegar 2 pontos quaisquer. Então, para notação de reta, a gente escreve assim, ó. AB e o traço em cima, com a setinha dos dois lados, para indicar que é uma reta. Então, reta AB, certo? Ou a gente pode indicar também a reta por uma letra minúscula, se a gente quiser. Eu poderia colocar a reta R aqui, certo? Então, ou desse jeito, ou representando por uma letra minúscula. Vou até colocar aqui, ó. Pronto, a nossa reta R. O outro aqui que a gente tem é chamado de semi-reta. Por que semi-reta? Porque agora ela vai ter uma origem e depois vai se seguir infinitamente, certo? A nossa origem aqui é o A. Então a gente chama de semi-reta isso aqui. E a notação é esta aqui, ó. AB com apenas uma setinha para um dos lados. E o último é um segmento de reta, que é justamente a gente escolhe 2 pontos de uma reta e esses 2 pontos eles vão limitar a reta, né? E eles limitando a reta, surge aí a definição para segmento de reta, que é uma definição mais simples. A gente pode chamar o segmento de reta como sendo um pedaço da reta, certo? Um pedaço da reta que tem fim, que tem início e fim. Início e fim. Então, o segmento de reta a gente representa por isso aqui. Somente a barra em cima. Então tá aí, né? São 3 coisas diferentes, a gente tem que ter cuidado quando a gente visualizar, né? Tem algumas questões que trabalham muito isso e pedem para que você classifique, né? Ou que você realmente verifique o que é reta, semi-reta e um segmento de reta, ok? A partir disso, aí vem outras definições. A próxima é relacionada a segmentos congruentes. Okay? O que é um segmento congruente? A palavra congruente significa igual. No caso aqui, como está no plural, iguais. Então, toda vez que você ver essa palavra congruente no ramo da geometria, está falando que as coisas ali são iguais, têm a mesma medida, certo? Então, como está dita a definição aqui. Então, eu coloquei 2 segmentos de reta aqui, certo? Ó, PQ e RT, certo? O segmento PQ, como ele tem medida, então a gente vai colocar um M na frente, parênteses. Isso aqui é para indicar medida, certo? Medida do segmento PQ é 3 centímetros, certo? A gente pode representar assim. Ou a gente pode representar também uma medida sem a barra em cima. Então, isso aqui eu poderia representar simplesmente por PQ igual a 3 centímetros. Então, ou a gente acrescenta um M na frente, ou a gente representa sem a barra em cima, certo? Aonde eu quero chegar? Na representação de congruência. Porque esses 2 segmentos, ó, PQ e RT, são congruentes, pois têm a mesma medida. E a representação que eu uso para congruentes é esses 3 tracinhos. Aqui está me dizendo que PQ é congruente a RT, certo? Vamos falar também sobre ponto médio. Ponto médio, que é o ponto médio, é aquele ponto do segmento de reta que divide exatamente a reta em 2 partes iguais. Então, aqui eu tenho que o AM, se M é ponto médio, então o segmento AM é congruente ao segmento BM, certo?
Então, neste caso, o pedaço AM tem a mesma medida que o pedaço BM, certo? Então, tá aí definição para ponto médio. E a partir dessas primeiras definições, a gente vai poder já resolver alguns exercícios. Esse, por exemplo. Numa reta, os pontos M e N pertencentes determinam um segmento de reta cuja medida vale 30 centímetros. Então, já vou colocar as informações nessa reta. Se não tivesse desenho, eu teria que fazer o desenho. M e N são pontos que pertencem, então vou destacar aqui, ó, M e destacar N, certo? M e N. Então, eu sei que de M até N é 30 centímetros, certo? Agora, vamos lá. Seja A pertencente a MN, ou seja, A pertence a isso aqui, ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer o A para cá. Eu vou colocar o A aqui. Este é o ponto A, pertence a MN, então está tudo ok. De maneira que a medida de AN, de A até N, é 2x mais 10. Então, aqui, para a gente, vale 2x mais 10. E a medida de AM, ou seja, de A até M, é 8x. Então, aqui vale 8x. Pergunta, calcule a medida x. Então, veja bem, esse é um problema relativamente simples. Por quê? Porque logo no início do problema, ele dá para a gente a medida que vai de M até N, certo? Então, se A até M e A até N é justamente a junção para se dar a medida de M até N, a gente basta aí fazer uma equação bem simples, né? A gente tem que esse pedaço 8N, 8x, mais o pedaço de 2x mais 10, é igual ao pedaço todo, né? O segmento de reta todo. Que é quanto? 80 não. Desculpe aí. É 30, né? Foi dado na questão. 30. Então, a gente tem 8x mais 2x mais 10 igual a 30. Então, basta a gente resolver isso e a gente vai conseguir achar a medida x. Então, isso é uma equação. 8x mais 2x me dá 10x. Passa esse 10 para lá. Lá, então, vai ficar 30 menos 10. Agora, resolve, né? 10x é igual a 30 menos 10, nos dá 20. E x é 20 por 10, né? Passando 10 dividindo. Concluindo assim que x é 2. Então, achada aí a medida x. No caso, seria 2 centímetros, né? Já que a unidade utilizada na questão foi em centímetros. Então, este é um problema relacionado aí a segmento de reta. Este segundo exemplo, a gente vai trabalhar com ponto médio e é quase a mesma ideia, ok? Determina a medida y. Eu coloquei x ali no segundo, ó, gente. Estou errando algumas coisinhas, mas é só substituir, ó. Que é y, não é x, certo? Continuando. Determina a medida y do segmento AB, sabendo que C é ponto médio de AB. Então, se C... Definição. Se C é ponto médio, significa que de A até C é igual a de B até C. Olha o que eu estou falando. Esta medida aqui é igual a esta. Então, basta a gente montar uma equação. Se é ponto médio, então 2y mais 8 é igual a 3y menos 2. Certo? Então, agora a gente resolve. Passar o 3y para cá e passar o 8 para lá. Então, eu repito 2y. 3y vem para cá, menos 3y. Lá eu já tenho menos 2 e passo o 8, ele vai negativo. 2y menos 3y me dá menos y, igual a menos 2 menos 8, que dá menos 10. Como o y aqui está negativo, a gente acaba multiplicando a equação inteira por menos 1, para que ele fique positivo. Por consequência, esse também vai ficar positivo. Logo, está aí a nossa resposta, certo? Y é igual a 10. Então, o segundo exercício aí resolvido, referente a ponto médio. Continuando as nossas definições, a próxima é mediatriz. O que é uma mediatriz? É uma reta que passa pelo ponto médio. Então, tem o ponto médio, vai passar uma reta, só que essa reta, ela forma 90 graus. Embora a gente não tenha falado de ângulos, mas é muito simples de falar de ângulos, porque a gente já tem uma noção, certo? Aqui é 90 graus e a notação que eu uso para 90 graus, que é esse quadradinho com um ponto no meio.
Então, se fez isso, né? Se essa reta passa pelo ponto médio de um segmento e forma 90 graus, então essa reta recebe um nome em especial chamada mediatriz. Ok? Também temos a classificação em relação à posição entre duas retas. Ok? Entre duas retas pode ser paralelas. Quando é que eu tenho retas paralelas? Quando elas não se cruzam. Elas não se cruzam, então elas são paralelas e tem uma anotação. A reta paralela a gente noteia assim, ó. A, duas barrinhas, S. Então, essa é a notação para retas paralelas. Esta outra aqui são chamadas de retas concorrentes. Por quê? Porque elas se cruzam em um ponto, certo? Em um único ponto, então elas são concorrentes e também tem notação para isso. A gente faz R, essa cruzinha, S para indicar que são concorrentes. E a gente tem aqui agora retas coincidentes, ou seja, embora aqui não seja perceptível, a gente tem aqui uma reta sobreposta à outra, certo? Então, neste caso, são retas coincidentes. Uma outra definição que a gente poderia usar aqui é que todos os pontos de uma reta são também pontos da outra reta. Então, e a notação que a gente usa é a simples, né? R igual a S. Então, tá aí os três tipos de posições relacionadas a duas retas, ok? Agora sim a gente já pode falar de ângulos, certo? A gente vai falar sobre os conceitos iniciais de ângulos e nas próximas aulas a gente vai começar a adentrar mais sobre os outros tipos de conceitos vinculados aí a ângulos, né? Até se chegar em polígonos a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos. Então, primeiro, né, a definição de ângulo, certo? Duas retas que partem da mesma origem, então O é a origem aqui, elas vão formar essa pequena abertura, certo? Que a gente chama de região convexa. Essa região é chamada de ângulo. Então, isso aqui, essa abertura, a gente chama de ângulo. Existe uma anotação, certo? A notação para ângulo é AOB. Vai de A, O, B. E a gente coloca um circunflexo no O. Por que no O? Porque quem fica aqui no meio é a origem do ângulo. A origem do ângulo é O. Certo? Então, toda vez que você for colocar notação para ângulo, tem que lembrar do circunflexo. E aqui no meio, quem fica é o O. A unidade que a gente utiliza para medir ângulo é o grau, certo? Grau é a medida que a gente... é a unidade que a gente utiliza para medir ângulos. Por falar em medir ângulos, em relação à medida de ângulo, a gente tem o seguinte. 1 grau mede equivalente a 60 minutos. Esse tracinho em cima significa minutos. E 1 minuto quer dizer, equivale a 60 segundos. Então, é a mesma ideia voltada aí para a hora, ok? Por quê? Porque antigamente se pensava que para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol, levaria 360 dias. Então, para cada dia foi estipulado aí o grau. Então, fazendo o desenho do círculo, então fez o desenho do círculo e dividiu a região do círculo em 360 partes iguais, em que cada uma dessas partes representava o dia do ano, certo? Então, mais tarde foi comprovado que não era bem assim, né? Porém, essa ideia, né, quanto ao círculo, em dividir em 360 partes, ficou para o estudo da geometria e outros estudos vinculados à geometria. Então, por isso que a gente tem esta notação aqui de grau, né, que está relacionado aí à hora, certo? Então, esses são os submúltiplos, que é minutos e segundos. São esses dois aqui. Então, vai estar sempre vinculado a transformações. Então, a gente usa muito isso aqui toda vez que for voltado aí a operações com ângulos. O instrumento que a gente usa para medir ângulo é o transferidor, né? O instrumento comum. É o mais comum que a gente utiliza para medir ângulos, certo? Vamos falar sobre os tipos de ângulo. O primeiro que a gente vai falar aqui é de ângulos congruentes. Olha a palavrinha de novo. A gente já sabe, né, lá do conceito de reta, que congruente significa iguais. Como está sendo dito aqui. Possuem mesma medida. Então, eu tenho dois ângulos aí, ó, colocados para a gente. Né? Os dois medem 40. Então, portanto, eles são congruentes. Então, como é a notação mesmo? Então, eu tenho aqui que o ângulo AOB é congruente ao ângulo PMN. Ok?
Olha só, coloquei M no meio porque M é a origem desse ângulo aqui. Então, são congruentes, então a gente tem isso, certo? Devem ter mesma medida. E com este conceito, a gente consegue resolver mais um exemplo, né? Mais um exercício voltado a essa ideia. Então, veja bem, os ângulos ADF e EOP abaixo são congruentes. Calcule a medida x. Então, veja bem, se eles são congruentes, significa que este ângulo é igual a este. Então, a gente monta a equação. Vou colocar isso aqui primeiro. 10x mais 2 graus é igual a 4x mais 32. Se são iguais, então consigo montar a equação. Agora é só resolver, né? Traz para cá 4x, leva para lá o 2. Então, eu repito 10x, 4x vem para cá, menos 4x. Lá eu tenho 32, passo 2, é negativo. Resolvendo aqui, 10x menos 4x me dá 6x. 32 menos 2 me dá 30. E, portanto, x será 30 dividido para 6, concluindo assim que x é 5 graus. Então, para que esses dois ângulos sejam congruentes, é necessário que o valor de x assumido aqui seja 5. Ok? Agora sobre ângulos consecutivos, né? São ângulos consecutivos quando eles partem do mesmo vértice e têm um lado comum. Então, eu fiz esse desenho aqui, né? E a gente tem aí alguns pares de ângulos consecutivos. O primeiro é o ângulo AOB, certo? Então, este ângulo AOB e o ângulo BOC. Então, esses ângulos estão lado a lado. Eles têm a mesma origem e partilham a mesma reta aí, que é a reta B, certo? Mesmo lado, então. Então, ok, são consecutivos. Outro aí é o AOB e o AOC, que é o ângulo completo, AOC. Eles partilham aí o mesmo lado, que é o lado OA. E por fim, a mesma ideia, BOC e AOC. Então, esta é a ideia voltada aí a ângulos consecutivos. Agora, ângulos adjacentes, segue-se uma ideia bem parecida, só que tem um detalhe, olha só. Ângulos adjacentes são consecutivos, mas não possuem pontos internos comuns. Ou seja, se eu colocar um ponto interno aqui, ó, nessa região, não pode haver no outro. Então, a única maneira de obter ângulos adjacentes aqui são os ângulos AOB, né? AOB e o ângulo BOC. Okay? Então, esses dois ângulos são adjacentes. Então, tá aí, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Classificação dos ângulos. Então, tenho aí 4 classificações, né? Já percebi que eu errei aqui um detalhe. Esse aqui não é obtuso, né? Já coloquei obtuso aqui. Este aqui é o reto. Então, continuando, a gente classifica o seguinte, ó, em ângulo agudo, que é o ângulo que tem medida menor que 90 graus. Então, aqui eu tenho que a medida do ângulo, quem é o ângulo? O ângulo é AOB, é menor que 90 graus. Notação, certo? Este ângulo aqui tem que ser menor que 90 graus. Se isso acontecer, é um ângulo agudo. Okay? Exemplo, ângulo de 55 graus é um ângulo agudo. Próximo, ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Ou seja, a medida do ângulo, quem é o ângulo aqui em questão? COD. É de 90 graus. Este é o ângulo reto. O ângulo obtuso é aquele ângulo que tem medida maior que 90 graus e menor que 180. Quem é o ângulo aqui? O ângulo tem a medida do ângulo EOF. Está entre 90 graus e 180, certo? Ele é maior que 90 e menor que 180 graus. E o último ângulo, que é chamado de ângulo raso, é o ângulo que tem, né, 180 graus, que é exatamente meia volta. Nosso ângulo aqui é o ângulo GOH. Ele tem 180 graus. Então, esta é a classificação, né, agudo, reto, obtuso e raso. E esta classificação, você que é estudante tem que saber na ponta da língua, porque a partir de agora a gente vai lidar com esses nomes e você precisa saber de imediato. Com isso, a gente pode fazer mais um exemplo e a gente conclui esta aula. Olha só, determina a medida x das figuras. Então, essas figuras elas não dizem nada a não ser pela própria figura. Não é como os outros exercícios que a gente resolveu, que as informações vinham contendo aí, e contidos, na verdade,
dentro do exercício. Aqui não. Tem que observar a figura. Olha só. Essa figura é um ângulo completo, né? E você percebe que esse ângulo é reto, porque tem 90 graus. Só que ele foi dividido em duas partes, certo? Uma parte mede 55 e a outra parte mede x mais 30. Então, já sei o seguinte, que as duas partes juntas é 90 graus. Então, com isso, eu consigo montar uma equação. Eu tenho que x mais 30 é somado com 55 dá 90 graus. Então, com essa ideia, porque eu percebi aqui, ó, pelo desenho, que é 90, eu consigo resolver x. Então, resolvendo aqui, ó, x mais 30 mais 55 me dá 85, igual a 90. Passa o 85 para lá, eu fico com 90 menos 85. E eu consigo concluir agora que x é 5 graus. Então, nosso valor de x aqui é 5. Na letra B, eu tenho outra situação de que estes três ângulos aqui, ó, somados dão exatamente meia volta. Ou seja, esses três ângulos aqui juntos dão um ângulo raso, segundo a definição. Ângulo raso, 180 graus. Então, quer dizer o quê? Que eu somar este com este com este, tem que dar 180 graus. E é o que eu vou fazer, montar a equação. 2x mais 20, somado com x mais 60, e somado com 6x mais 10, tem que dar 180 graus. Vou somar todos os termos que tem x aqui deste lado, certo? 2x mais x dá 3x, com mais 6x dá 9x. Então, ficou aqui com 9x, mais, vou somar também todos os números que não tem x, no caso 20, 60 e 10, que dá 90, igual a 180. Agora resolvo. 9x será 180 menos 90. Então, 9x será 90, né? Faz subtração aqui. E, por fim, x é 90 dividido para 9. Concluindo aí que x é 10. Medida do x é 10. Então, tá aí questões relativamente simples relacionadas ao conceito inicial de ângulo. Então, esta é, na verdade, a nossa aula, ok? Reta e ângulo, conceitos introdutórios. Então, espero que vocês consigam resolver exercício com base nessa aula e que vocês estejam por dentro de todas essas definições, que é importante. Então, até uma próxima aula.